dia, meus irmãos. Graça e paz para os irmãos que aqui estão conosco a partir do templo, aqueles também que estão nos acompanhando online através da internet. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continuem abundantes sobre cada um dos irmãos, bem como também suas famílias. Nós vamos dar início a nosso culto matutino com uma palavra de oração. Vamos orar então, queridos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por este dia já abençoado pelo Senhor. Obrigado por nos dar vida, obrigado por nos dar a saúde, a possibilidade de juntos estarmos aqui, a partir do templo, para juntos celebrarmos o Teu nome e prestarmos este culto ao Senhor. Muito obrigado a Deus pela semana que tivemos, obrigado pelo primeiro dia da semana, obrigado porque hoje estamos iniciando esta semana aqui na Tua casa, em comunhão uns com os outros, presencialmente e também através da internet. Nós não estamos aqui para assistir o culto. Nós não estamos aqui para assistir o professor trazer a aula na Escola Bíblica Dominical. Mas estamos aqui para cultuar o Teu nome através deste culto, através da Escola Bíblica Dominical, através dos hinos, através da oração. Recebe, portanto, a nossa adoração. Recebe a gratidão do nosso coração, Senhor, pois o Senhor é merecedor de tudo. Muito obrigado por tudo até aqui, Senhor. Obrigado porque Tu és Deus. Obrigado porque Tu és o nosso Salvador. Obrigado porque Tu és o nosso Senhor. Obrigado porque Tu és o nosso melhor amigo. Nós oramos assim, no doce nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir, neste momento, o prelúdio tocado pela irmã Lucimara, e enquanto ela toca, estejamos em espírito de oração e de adoração ao Senhor.
mais uma vez da alegria que eu tenho de estar no templo, a partir do templo. Sabemos que estamos aí atravessando um momento muito delicado, mas estamos aí com atividades, todos nós desempenhando o dia a dia das suas atividades. E é muito bom estarmos aqui. Muito bom estarmos aqui. Muito bom termos um templo aberto para receber pessoas, para podermos juntos, como é gostoso podermos nos ver e como isso é importante para a nossa espiritualidade. A ciência já está mostrando isso, a necessidade que o ser humano tem de estar desenvolvendo a sua espiritualidade. Estava ouvindo hoje na Rádio Bandeirantes, enquanto logo cedo, após o café, fui até a feira e no caminho estava orando. Depois da minha momento de oração, estava ouvindo a Band News e estava ali um professor informando sobre a parte de alimentação, da necessidade de nos alimentarmos bem. É um projeto chamado PURE, que está sendo realizado no mundo inteiro, e 6.200 brasileiros estão participando deste projeto, que é um projeto piloto. Com relação à alimentação, uma alimentação saudável, como é que a gente está com o negócio de carboidrato, fibras, como é que a gente está se alimentando. Enfim, ele estava falando sobre aquilo que nós já sempre estamos ouvindo, não é? De uma alimentação saudável que necessitamos, e ele estava abordando o fato de precisarmos também estar conectados com o espiritual, não é? Conectados com o divino. É claro que ele estava falando numa linguagem, a linguagem dele, a linguagem ecumênica, boa, muito bom. Mas é claro que ficou ali, o pastor ouvindo aquilo, eu falei, mas ele está certo. Nós precisamos estar conectados espiritualmente. Muito bom estarmos aqui, quando a gente se vê, a gente se olha, a gente se sente. É muito bom estarmos online, mas é muito melhor estarmos presencialmente, não é? Eu desafio você que me ouve a estar presente na igreja. O templo continuará aberto, estará aberto. Algumas recomendações estão sendo dadas pelos nossos governantes, não é? A igreja deixou de ser uma atividade essencial. O governador não sancionou a lei e ele reprovou isso, não é? Mas Deus sabe de todas as coisas. A igreja é sim uma atividade essencial. E nós sabemos que é, né? A ciência mostra que é. Então, com responsabilidade, podemos nos reunir e devemos nos reunir. Isso faz bem para a gente. Deus sabe disso. Isso faz bem para a gente. Mas fica aqui essa palavra inicial e sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Temos aqui a Bárbara conosco, missionária ali da Cristolândia. Sábado estaremos lá, hein? Sábado estaremos lá. Então, muito bom ter cada um de vocês aqui. E eu quero dizer algo para vocês aqui que me chamou muito a atenção. Olha que material lindo. Esse material aqui, ele está no acervo da livraria, né? Na bibliotequinha. Bibliotequinha, ok? Do departamento infantil da nossa igreja. E eu estava dando uma olhada nesse material e não posso deixar de compartilhar com vocês esta primeira frase que está aqui. Eu não vejo sentido na igreja existir e manter as suas portas abertas se nós não tivermos o perdão como algo a levantar como uma das bandeiras, porque é uma das bandeiras, se não a bandeira principal do cristianismo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ou seja, através dele,
nós obtemos o perdão. E a igreja é composta de pessoas imperfeitas. A igreja é composta de pessoas em construção. A igreja é composta de pessoas que falham o tempo todo. E nós temos que ter isto como norma. Quando você perdoa alguém, você está cancelando a ofensa ou o erro que essa pessoa cometeu. Quando recebemos um dia o perdão de Jesus nas nossas vidas, nós tivemos cancelado no mundo espiritual toda a ofensa e erro que nós cometemos diante do Senhor. Domingo que vem eu quero pregar sobre tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Erro que a pessoa cometeu. Perdoar significa não acusar mais a pessoa e desculpar o erro feito. Não importa se a falha foi pequena ou grande. Ninguém é perfeito. A atitude de perdoar traz paz e conforto ao coração. O perdão cura a alma e abre uma porta para um novo começo. Isso aqui é para criança. Isso aqui é só para criança? Isso aqui para cada um de nós. Olha, isso aqui é uma das coisas que as crianças estão aprendendo no departamento infantil, no ministério infantil. Estarão ouvindo da necessidade de perdoar. Olha, isso aqui falou muito ao meu coração. Como nós precisamos perdoar. Como nós precisamos virar as páginas prosseguirmos, porque na verdade a igreja é um hospital. A igreja é um hospital onde as pessoas são tratadas, as pessoas são curadas, as pessoas têm a prescrição médica através da palavra de Deus para que sejam curadas das suas doenças, das suas imperfeições, começando pelo pastor, não é? Eu também estou incluso dentro de todo esse contexto. Que Deus nos abençoe. Que nós perdoemos o tempo todo, que nós exercitemos o que está aqui, né, amor? Vou convidar vocês a ficarem em pé, para juntos recitarmos o nosso tema e a nossa divisa. Tema: firmados na fé. Divisa: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Ainda em pé, vamos louvar ao Senhor com o hino Brilho Celeste, 476, do cantor cristão. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus.
da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Aleluia! Estamos indo para os céus. Que delícia! Estamos só peregrinando aqui. Que o Senhor nos dê uma boa peregrinação. Amém? Vamos proceder à leitura bíblica. Salmo 141. Todos. Louvem ao Senhor, vocês que estão nos céus. Louvem a Deus nas alturas. Louvem ao Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem ao Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. E os céus mais altos o louvem, e as águas que estão acima do céu. E todos eles louvem o nome do Senhor. Que todos louvem o nome do Senhor, porque o seu nome está acima da terra e do céu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podem se assentar. Graça e paz, irmãos. Nesse momento que vamos pensar nas datas comemorativas, hoje é um dia mais ligado à parte de saúde, mas vale a pena a gente pensar um pouquinho nesse tema. Hoje, 28 de fevereiro, é o Dia Mundial de Combate à LER, quer dizer, a lesão por exercícios repetitivos. E quem é que não faz, né, movimentos repetitivos no trabalho, no dia a dia? E nós temos que tomar cuidado, porque é um dia de combate a esse mal, essa lesão. Deus nos fez para que, claro, trabalhássemos, tivéssemos atividades, mas exercícios repetitivos, Ele sabe que vai causar alguma lesão. Ah, sim. Estão dizendo que está baixo. Então, a gente vai tendo esse retorno de quem está presencial e está observando também a comunicação que é feita por quem está nos acompanhando pelo Facebook. Então, hoje é o Dia Mundial de Combate à LER, lesão por exercícios repetitivos. E nosso Deus fez o nosso corpo, é frágil, é forte ao mesmo tempo, mas ele tem limites. E nós temos que tomar cuidados com os movimentos repetitivos. E aí, é claro que eu não podia deixar passar a oportunidade. O único exercício repetitivo que não nos causa lesão é a oração. Conforme 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Deus sabe que esse exercício, que é a oração, né, constante, não vai nos causar nenhuma lesão. Olha que coisa linda. Então, podemos orar sem cessar. O único movimento repetitivo que vai nos fazer até bem. Dia 1º de março, amanhã é o dia da zero discriminação. Ou seja, nós não temos que discriminar ninguém pelas diferenças fisiológicas, raciais, linguísticas, seja o que for, não cabe ao cristão discriminar ninguém. E em Mateus 7:12, eu vou abrir aqui, palavras de Jesus. Mateus 7:12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Palavras de Jesus. Então, como nós queremos que as pessoas nos tratem, nós devemos tratar. Você gosta de ser discriminado por qualquer coisa? Claro que não. Então, é assim que a gente tem que tratar os outros. Como Deus nos ensina na sua palavra, não é? E dia 3 de março, logo aí na semana, tem o Dia Mundial da Vida Selvagem. Ah, esse dia maravilhoso começou lá no Gênesis, capítulo 1, versos 24 e 25, diz assim: disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie,
animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Tudo que Deus faz é bom. E os seres humanos tiveram que separar uma data para lembrar da vida selvagem. Deus fez esses animais com propósitos. E essa semana, recebi um vídeo muito interessante de um pianista que colocou um piano tipo desse, assim, armário, em cima de um tablado com rodas. E ele pegou o piano e levou para o zoológico. E ele arrastava o piano e parou ali perto dos gorilas. Na hora que ele começou a tocar a música lá, os gorilas, os macacos, os chimpanzés, todos vieram perto da grade, quiseram escutar a música. Aí ele arrastou o piano lá perto de onde estavam alguns, tipo búfalos, né? Uns animais com chifres grandes e tal, e começou a tocar. E os animais foram chegando perto da grade. Vejam como a música, ela mexe com a alma. Os animais não têm espírito como nós. Estava conversando com o pastor Isidro e ele falou, são animais ditocômicos. Eles têm alma, vida, né? Alma, mas eles não têm espírito como nós. E eles, mesmo sendo animais, né, selvagens, animais que estão ali para serem observados pelo zoológico, ali pelas pessoas que estão passando, têm sensibilidade e são tocados quando ouvem uma boa música. E é por isso que nós louvamos ao Senhor com música, porque a música, ela sai do nosso sentimento, sai de dentro de nós, mexe com as nossas emoções. E até os bichinhos, os animais que o Senhor criou, têm essa sensibilidade. Então vamos sempre usar a música para o louvor do nosso Deus. Pode passar, irmão Eliseu. E hoje, no Fato Missionário, nós criamos esse momento no nosso culto para passarmos as notícias que recebemos. E eu me associei, entrei num grupo de WhatsApp da Junta de Missões Nacionais, então todos os dias eu recebo notícias. Essa semana, pode passar, irmão, na quinta-feira, a Cristolândia teve o prazer de comemorar a formatura de um jovem, Marcos Vinícius. Ele se formou, a gente pensa que toda pessoa que deixa as drogas se torna um missionário. Não, não é assim. A Junta de Missões Nacionais tem um contrato, um acordo com uma faculdade, a Uni Evangélica, e esse jovem que deixou as drogas passou 2 anos estudando gastronomia. Ele formou-se na quinta-feira e, com certeza, Jesus transformou a vida desse jovem. Ele realizou um sonho que ele tinha quando ele era jovem. Aí ele mergulhou nas drogas, ficou tempo da vida dele ali jogado, mas Jesus transformou. E hoje ele pôde realizar aquele sonho lá atrás, porque nosso Deus é um Deus que restaura, transforma, restaura e faz os sonhos se tornarem realidade. Então esse jovem agora pode trabalhar numa rede de restaurantes, até criar o próprio negócio dele, cozinhando com sabedoria, porque recebeu instrução para isso. Olha que coisa linda. Próximo. Vai ter bem próximo, irmãos, os batistas não param. Tem o projeto Carreta de Sonhos. O que acontece com esses sonhos? Pessoas no Nordeste, no sertão, nos interiores do nosso país, não têm acesso à saúde bucal. E então eles montaram nessa carreta tem acho que uns 2 consultórios, e as pessoas, eles param naquela cidade, as pessoas vêm para tratar uma cárie, extrair um dente que está ali, ou tratar alguma coisa, e além do que eles ensinam as crianças os cuidados que devem ter com a boquinha. Né? Então é um trabalho lindo. Todas as vezes que nós ofertamos para missões, esse valor chega lá, irmãos, não é colocado num cofre, é para essas coisas. Então, vamos equipar a carreta, vamos levar escovas de dente, vamos levar creme dental, e nós, batistas, estamos nos movimentando. E essa carreta vai sair em breve para o sertão. E o pastor Antônio Jorge está ali no sertão, o projeto dele é Ser Tão Feliz. Sertão, e você pode ser tão feliz quando você tem Jesus com você. Agora imagine que esses missionários estão levando sorrisos. Então como é que a pessoa vai ser feliz com os dentes todos, né, estragadinhos ali?
Deus está usando seus filhos que têm talentos nas mãos, são dentistas cristãos que estão indo para lá. E enquanto estão tratando a boquinha ali, a pessoa está com a boca aberta ali, ele está falando de Jesus, que transforma ele é a razão do nosso sorriso, Jesus. Então está levando essa esperança a essas pessoas no sertão. O sertão vai ser realmente feliz. Olha só, está indo uma caravana para também transformar os sorrisos das pessoas. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós temos aí esse foco. Jesus transforma esse casal de missionários, o Nelson e a Ivone, estão indo para Mombaça e Acopiara, no sertão do Ceará. E nossa igreja já está presente, nós estamos contribuindo com eles, porque eles vão montar os kits para abençoar as crianças, os adultos, lá no sertão. E as missionárias que estão lá, nós tivemos a oportunidade de jantar com eles, né, pastor? Essa semana eles disseram que aquelas missionárias estão felizes, porque estão há 5 anos lá no campo e ainda não tinham recebido nenhuma visita. Então essa visita vai levar alegria para aquelas missionárias que estão lá. Graças a Deus por isso. E hoje, eu achava que estaríamos a caminho de Portugal na quinta-feira, eu iniciei a campanha de missões, já estava pronto o culto, então vou lançar. Pode pôr, irmão Eliseu. A campanha da Junta de Missões Mundiais para esse ano de 2021 tem esse tema lindo: Viva o poder de transformar. Vocês estão vendo que a palavra viva, em vermelho, está com uma letra assim meio oriental? É porque ela está focada esse ano na Ásia. China, Japão, Coreia e tantos países que compõem a Ásia. Pode ir? Ali, nós temos uma divisa maravilhosa que está em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa é a divisa desse ano da Junta de Missões. E a capa da revista de missões tem essa imagem linda. Essa mulher cuidando ali do campo, acho que ela deve ter uma enxada na mão, não sei, porque só aparece um bastão na mão dela. Pode ser uma ferramenta, um rastelo, uma pá, uma foice, sei lá. Ela está ali trabalhando no campo, mas Jesus tem o poder de transformar. Então, viva o poder de transformar. Vamos para frente. A Ásia é o maior e mais populoso continente da Terra. Possui cerca de 49 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 8,6% da superfície planetária, quase 30% das terras emersas, que estão para cima da água. Na Ásia encontra-se mais de 60% da população mundial. E com certeza, irmãos, pessoas que não conhecem Jesus, não é? Agora, olha lá, nós temos o continente verdinho, que são as Américas, a África está ali em amarelo, a Europa está ali meio rosa, toda aquela parte vermelha é a Ásia. Muita terra ali para ser alcançada, tem ali a Oceania, tem também ali a parte da Antártida. Então vejam que é distante, nós estamos ali no verdinho e vamos ter que ir lá para aquele vermelho, lá na ponta, que é a Ásia. Aí eu pesquisei que tem uma distância entre o Brasil e a Ásia. Olha lá, nós vamos chegar até lá. Estão vendo aquele tracejado? Nós vamos chegar até lá com a nossa oferta. Cerca de 16.474 quilômetros nos separam da Ásia. Ou seja, transformei isso em milhas. 10.332 milhas. Disse Jesus: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5,38. Como será a nossa campanha aqui na IBNA? Será muito simples. Quer participar? Deixe suas pegadas pelo mundo. Esse cartãozinho tem ali o mundo e 2 pezinhos, né? E tem lá a nossa divisa, tem o tema e tem a divisa. Cada um desses cartõezinhos, nós colocaremos o nosso nome atrás, né? Então, como você vai participar? Colocando o seu nome no verso desse cartãozinho, colocando a sua oferta a partir de R$5, pondo dentro do envelopinho e depositando no momento do ofertório. Quando nós contarmos a cada 50 cartõezinhos desses, nós teremos caminhado 250 milhas. Logo chegaremos até a Ásia, vivendo o poder de transformar. Amém, queridos? Então, para acompanharmos quantas milhas já percorremos rumo à Ásia,
Vamos então eliminar a cada 250 milhas uma tirinha que cobre aquela imagem que vocês viram que é a capa da revista. Olha, pode pôr. Está tudo coberto, irmãos. Quando nós conseguirmos alcançar 250 milhas, nós vamos apagar um daqueles cartõezinhos, ou verde ou amarelo, e vamos então fazer aparecer aquela imagem novamente e teremos alcançado nosso alvo aqui na igreja. Amém, queridos? Então, conto com o carinho dos irmãos pela obra missionária. Nós vamos trabalhar. No momento da consagração dos dízimos e ofertas, enquanto nós dedicamos ao Senhor parte do que Ele nos tem dado, nós o louvaremos também com as nossas vozes. Esse hino que nós vamos ouvir agora é o hino oficial da campanha. Nós não vamos poder cantar porque ainda não conhecemos, mas vamos ouvir hoje. Que composição bonita que é o hino oficial desse ano da nossa campanha. Pode colocar, irmão Eliseu. Enquanto ouvimos, vamos entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Lindo, né, irmãos? Jesus é poder. E com o poder do Senhor, nós vamos conseguir alcançar o nosso alvo esse ano. Amém? Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos, Senhor, da obra missionária, aqui, pertinho de nós, no nosso país e no mundo, Senhor. Muito obrigada pelos missionários que estão indo, Senhor, a lugares tão distantes. E a Ásia possui muitos povos, Senhor, que ainda não te conhecem, politeístas, povos que têm outras fés, que acreditam, Senhor, em deuses falsos, mas nós cremos num Deus de poder. Jesus é poder.
Jesus transforma, Ele é vida que transforma. Obrigada, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nessa campanha, que alcancemos logo esse alvo, Senhor. Estaremos ao longo desses meses trabalhando com muito carinho para o Senhor, para levantarmos, Senhor, os recursos, para que não falte sustento aos missionários que deixaram tudo para trás, para estarem lá, Senhor, fazendo a Tua vontade. E nós queremos participar, orando por eles e também contribuindo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os dízimos e as ofertas que foram levantadas nesta manhã. Que o Senhor mova o coração do Teu povo a participar com alegria. Que mesmo que não possam vir presencialmente, possam fazer isso, Senhor, através do Pix, que a nossa igreja já tem, está registrado o Pix. Que possam também fazer depósito na conta da igreja, porque sabemos, Senhor, que não é para enchermos o cofre. Tu sabes, Pai, que temos direcionado para a Tua obra neste mundo. E nos alegramos, Senhor, a cada centavo que entra, Senhor, porque sabemos que caminharemos milhas para levar o sustento ao Teu povo missionário que está trabalhando, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa campanha que demos hoje o pontapé inicial. Queremos Te louvar, Senhor, no final dela, voltando, Senhor, alegres com os feixes da nossa colheita. Nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. E agora teremos algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para nós nesta manhã. Nós vamos pegar nosso livro de estudo, que é a Bíblia, nosso livro didático, para essa aula tão especial. E o tema dessa aula, pode pôr o próximo slide, irmão, é exortai-vos uns aos outros. Coloquei parte 1, porque o professor Alexandre tem trazido estudos tão gostosos, tão preciosos, que normalmente ele não consegue terminar numa aula só, mas nós vamos iniciar. E o professor tem 30 minutos, professor Alexandre, para nos trazer essa palavra. Pai querido, abençoa o nosso professor na ministração dessa aula que ele preparou com tanto carinho. E eu sei que o Senhor tem ensino para nós nesta manhã. Queremos sair daqui com nossos corações edificados. Oramos assim, pedindo a Tua bênção sobre ele e sua esposa, no nome de Jesus. Amém. Oi. Bom dia a todos. Graça e paz da parte de Jesus de Nazaré a todos os irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui no templo conosco, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Eu espero que o som esteja melhor. Alguns irmãos aí estavam dizendo que o som estava muito baixo. Não sei se ainda está baixo, mas eu vou falar bem perto do microfone aqui para ajudar. Ok? Bom, vocês já viram aí que o nosso tema de hoje é exortai-vos uns aos outros, né? Eu falei para vocês, quando nós retornamos às nossas aulas aqui presenciais, que agora são aulas híbridas, né? Eu falei que nós íamos retomar, e retomamos, né? O assunto mutualidade cristã. Estamos falando dos dons que os crentes recebem da parte de Deus, do Espírito Santo, para a edificação da igreja. E eu disse para vocês que no Novo Testamento nós encontramos cerca de 36 mutualidades, né? Uns aos outros. Mas nós vamos falar de 16 delas. Na semana passada, se vocês estão bem lembrados, nós encerramos o assunto instruí-vos uns aos outros. Eu queria só reforçar aqui, que a principal aplicação que a gente pode fazer do instruí-vos uns aos outros é o seguinte, aqui ó, todo crente tem o dever de ensinar e de aprender. Muitas vezes ocorre que este ensino não é formal nem sistemático.
ele se dá através das ações, dos exemplos, das atitudes. Então fica ainda falando lá do instruir-vos uns aos outros, ensinando uns aos outros, fica essa aplicação. Todos nós, sem exceção, somos convidados a ensinar e a sermos ensinados. Claro que alguns têm um convite ou uma capacitação especial dada por Deus nessa área, nesse campo. Mas todos nós somos convidados a exercer esse dom de ensinar e ser ensinado. E não estamos falando aqui do ensino formal, né? A gente não está falando aqui de escolas, né? De algo assim que seria sistemático, organizado. Mas principalmente algo que se dá com ações, com exemplos, com atitudes, tá? Então agora nós vamos então para o nosso novo tema. Exortai-vos uns aos outros. E o nosso texto, mas digamos assim, o nosso versículo básico está em Hebreus. Hebreus 13, 3:13. Esse é o nosso texto básico, a nossa referência. Olha o que diz aí, você que recebeu o texto, que está aqui. Diz aqui o seguinte, Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, é interessante que antes de falar propriamente sobre exortação, o significado de exortar, preste bem atenção nessa palavra. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Você quer ver? Olha que coisa interessante, aqui na minha Bíblia, uma Bíblia de estudo, eu costumo usá-la muito para preparar aqui as minhas aulas. Olha o comentário legal que eles fazem aqui nessa parte. Embora estejamos vivendo na época da graça, em que todos têm à sua disposição o favor de Deus, mediante o sacrifício de Cristo, a fim de se arrependerem de seus pecados e terem acesso à plenitude da salvação, essa oportunidade única é garantida somente aqui e agora. Amanhã poderá ser tarde demais. Nós estamos vivendo o tempo da graça, a época da graça divina. Jesus esteve entre nós, Jesus deixou bem claro, o reino de Deus já está entre vocês. Esse reino de Deus, ele se tornará pleno, né, na segunda vinda do nosso Senhor. Mas estamos vivendo a época da graça. As boas novas foram anunciadas, continuam sendo anunciadas. O Evangelho está sendo levado para toda a criatura. E as pessoas têm a oportunidade de ouvirem a palavra e se converterem, mudarem sua vida, né? Agora, o nosso texto aqui, ele deixa bem claro, né? Durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, essa decisão de se arrepender, deixar os pecados, começar a caminhar com Cristo, vida nova, isso é uma coisa para aqui e agora, no tempo que se chama hoje, não é para depois. Como diz aqui na Bíblia, depois pode ser o quê? Muito tarde, né? E olha que coisa interessante ainda nesse comentário, quer ver? Satanás é o mestre da mentira, é o pai da mentira, né? E tenta nos convencer de que Deus não condenará ninguém ao inferno. Então está aqui, Satanás é o mestre da mentira e tenta nos convencer de que Deus não condenará ninguém ao inferno, nem julgará com rigor.
e que nossos erros não são grandes pecados, tá? Todos esses argumentos só servem para o quê? Embrutecer, endurecer os corações daqueles que lhe dão ouvidos, tá? Por isso que ele compara aqui, ó, tem uma passagem aqui que ele compara aqueles que não aceitam a boa nova, aqueles que não aceitam o evangelho, eles são comparados àqueles hebreus do deserto, né? Que estavam lá caminhando pelo deserto, guiados por Moisés, e que endureceram seus corações, estavam o tempo todo murmurando, né? Reclamando, deixando de confiar em Deus, lembrando dos melões do Egito, né? Tá certo? E esse povo, ele acabou perecendo, tá? E que fique bem claro, né? Eu acho que a principal estratégia, a própria Bíblia está dizendo isso, a principal estratégia de Satanás é essa mesma, né? É nos levar a acreditar que Deus é tão bom, mas tão bom, e Ele é bom mesmo, que Ele não vai condenar ninguém, né? Na hora H, Deus vai dar aquela amolecida e vai falar, bom, deixa todo mundo entrar no céu e vamos lá, né? Ou seja, Deus não vai julgar, Deus não vai condenar o pecado, tá certo? Não se preocupa muito com isso não, vai viver na sua vida, Deus é amor, né? Tá certo? No final tudo vai dar certo, mas cuidado, isso é uma grande mentira, né? Mais uma que Satanás inventa e que é muito popular, tá certo? Mas vamos lá, né? Olha o que diz aí o nosso texto. Nós vamos falar hoje sobre exortação. Antes de entrar no texto, se você for lá no dicionário, procurar o significado de exortar, aparece o seguinte: exortar significa dar estímulos, incentivos, mostrar coragem para uma determinada coisa, persuadir, aconselhar, tudo isso está dentro do significado de exortar. Então, exortar, vamos dizer, é o quê? Incentivar, aconselhar, tá certo? Estimular, né? Mostrar coragem para um determinado fim, incentivar, tá certo? E a outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui, quando a gente está falando aqui de mutualidade, de repente você vai ter aquela impressão, aquela sensação de que nós já falamos sobre isso. Parece que numa outra aula, numa outra mutualidade, falou alguma coisa parecida com isso, mas é assim mesmo, né? Todas essas mutualidades cristãs que nós estamos analisando, elas estão muito próximas umas das outras, né? Muito ligadas, tá certo? Então não é impressão não, é que elas estão muito próximas mesmo. Mas vamos lá, o que o nosso texto aqui fala sobre o termo exortação, está aqui, ó. O termo exortação, no grego parakaleo, dá a ideia de chamar, invocar, suplicar. Está em Romanos 12:8. Essa palavra pode também ser traduzida como admoestar, confortar e exortar. Seu uso está ligado à motivação para agir. Em 2 Timóteo 4:5, Paulo exorta Timóteo a fazer o trabalho de evangelista. Então está aí, exortação, é nesse sentido, né? Suplicar, invocar, confortar, tá? E nós falamos aqui de Romanos 12:8, olha o que diz aqui em Romanos 12:8, quer ver? Vamos lá. É que são vários textos, não dá para a gente ler todos aqui, né? Depois vocês podem dar uma lida com mais calma em casa. Mas está aqui, ó, 12:8, está aqui. Nessa passagem de Romanos, Paulo está falando sobre como servir por meio dos dons. Então no 8 ele fala assim, ó: se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria, tá?
E já que nós estamos falando aqui de Romanos 12:8, tem um comentário, quer ver que legal? Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu separei tanta coisa. Tá aqui, ó. Olha que interessante, isso aqui que eu vou falar agora está ligado com Romanos 12:8, que acabamos de ler, e está ligado com todos os dons e as mutualidades que estamos tratando aqui. Com o novo nascimento, Deus presenteia a cada um de seus filhos com pelo menos uma capacidade espiritual, um dom, com a qual o cristão passará a abençoar os seus irmãos e todas as demais pessoas à sua volta, irmãos na fé, né? Ok? Então é interessante a gente ver isso. O cristão, ele não pode andar de uma forma egoísta, tá? Ou seja, o dom não é para ele, não é só para a sua edificação, né? O principal objetivo é o quê? Edificar o corpo, edificar a igreja, tá certo? Senão nós vamos acabar vivendo uma religião vã, uma religião ritualista, tá certo? E não é esse o objetivo, ok? E já que nós estamos falando aqui de exortar, nós já vimos o que significa exortar. Agora a gente tem que deixar bem claro o que não é exortar. E tem muita gente que confunde o que eu vou falar agora com exortação. Está aqui, ó. Temos que entender que exortar não é brigar. Exortar não é julgar. Tá certo? Tem muita gente que às vezes se dirige a um determinado irmão na fé com o objetivo de exortar o irmão. Eu vou exortar aquele irmão. Só que ele acaba fazendo isso sem discernimento. Não de uma forma bíblica, né? E a coisa acaba descambando para a briga, para o julgamento, e não é esse o objetivo, não é isso que é exortação. E já que nós estamos falando aqui que exortar não é brigar, exortar não é julgar, foi muito adequado o que foi falado aqui no culto no começo. O pastor Isidro estava comentando aqui um material das crianças, né? Material lá do departamento infantil. E o que acontece? A importância do perdão, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós já tratamos aqui, numa das aulas que nós tivemos sobre mutualidade, sobre o perdoai-vos uns aos outros. E agora, durante essa pandemia, ano passado, em vários momentos, em mais de uma aula que eu tive o privilégio de gravar, nós também visitamos esse tema do perdão. Tamanha a importância desse tema, né? Eu queria só relembrar aqui algo que eu falei numa das aulas lá durante a pandemia e que tem muito a ver com o perdão, tem muito a ver com exortação, né? E isso está em Mateus 7, de 1 a 5. Olha como as coisas aqui, elas acabam convergindo, né? Lá em Mateus, no capítulo 7, nós temos uma passagem conhecida nossa, que na minha Bíblia aqui, a Bíblia King James, ela aparece como o seguinte título: Amor e prudência ao julgar. Amor e prudência ao julgar. Olha o que diz aqui, ó. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderá ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Tá? Então tá aí. Já que nós estamos entrando aqui no assunto exortação, que fique bem claro: exortar não é brigar, exortar não é julgar. E a Bíblia é clara nesse sentido. Temos que ter o quê? Amor e prudência ao julgar.
Ou seja, Jesus ele proíbe aquele tipo de julgamento onde você aponta as falhas dos outros e não vê a sua própria. Ou você aponta nos outros e condena nos outros falhas que você tem, senão piores. Agora tem um outro tipo de julgamento, esse sim, Jesus ele aprova, mas é um julgamento um pouco diferente. Olha o que diz aqui no comentário que eu pensei aqui da Bíblia. Jesus proíbe certa espécie de julgamento, mas aprova um outro de diferente espécie. Condenar outros por suas faltas é falhar no exercício do perdão. Temos que antes reconhecer a grandeza das nossas próprias faltas, tá certo? Agora, há também uma espécie necessária de julgamento que não condena, mas distingue o crente do não crente. O método para discernir é dado no versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Olha o que diz aqui, no mesmo Mateus capítulo 7, diz aqui, pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Isso aqui é uma espécie de julgamento que Jesus está fazendo, mas é um julgamento de uma espécie diferente. Jesus está fazendo isso aqui para distinguir aquele que é crente daquele que é não crente. E como fazer isso? Está aqui, o método é pelos frutos os conhecereis. Não é pelo que a pessoa fala, não. Por isso que a gente falou aqui do instruir-vos uns aos outros, da importância do exemplo, das atitudes, muito mais do que muito blá blá blá, né? Tá certo? Ou seja, pelos frutos os conhecereis. É pelos frutos que você sabe quem realmente teve uma transformação verdadeira na sua vida. Mas então é isso, temos que ter amor e prudência ao julgar. Isso é muito importante, tá? E julgamento não tem nada a ver com exortação, tá? Tem muita gente que vai lá, coloca o dedo na cara do irmão, né? Lista os erros do irmão e acha que está exortando, né? Cuidado com isso, tá? E já que o nosso texto está falando sobre exortação, o texto vai fazer uma menção especial a Barnabé, né? É um modelo, é uma referência importante de exortação na Bíblia. Olha o que diz aqui o nosso texto. Um fato curioso na Bíblia é que um dos personagens mais amados nas páginas do Novo Testamento, por possuir um coração bondoso e uma grande disposição em atender ao chamado de Deus para a sua vida, é Barnabé, personagem muito amado nas páginas do Novo Testamento. Barnabé é um nome cujo significado é filho da exortação, tá? Em Atos 11, 23, vamos encontrá-lo exortando a igreja de Antioquia para que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Atenção para isso. Você quer ver? Ele fala aqui que Barnabé era um homem disposto a evangelizar, ele atendeu o chamado para levar a palavra de Deus, e ele tinha um coração bondoso, era um homem generoso. Você quer ver se ele era generoso mesmo? Em Atos 4,36, né? Está aqui no nosso texto. Olha o que eles falam aqui de Barnabé. Vamos lá. Está aqui, Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Ele era proprietário de um campo e ele vendeu esse campo e depositou aos pés dos apóstolos. Olha aqui, né? O exemplo de generosidade de Barnabé. E lá em Atos 11, 23, vamos lá. Olha aqui Barnabé exercitando, né?
a consolação, a exortação. Está aqui, ó, Atos 11, 23. Essa parte aqui de Atos fala que em Antioquia, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos, né? Cristão seria o quê? Pequeno Cristo, né? Olha aqui, ó. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos, para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então está aqui, ó, ele encorajava a todos para que permanecessem no Senhor. E aí, olha como que a primeira parte aqui do nosso texto, ela é concluída. Porque essa é a grande e urgente necessidade da igreja. A ela deve ser ensinado sobre a importância da permanência em Deus. Mais uma vez estamos chamando a atenção para isso. Está aqui, ó. Barnabé, ele exortou os crentes de Antioquia para que permanecessem firmes no Senhor. E o que nós temos aqui é a importância de permanecermos em Deus. Olha, isso aqui é um negócio muito sério, porque lembra o que nós falamos no domingo passado? Aquela parte em que Paulo se dirige a Timóteo, falando de certas mulheres que estavam causando problemas na igreja, que estavam dando acolhida para falsos mestres, né? Tá certo? Qual era o grande problema ali? Essas mulheres a que Paulo faz referência, elas tinham vontade de aprender, elas queriam aprender, mas elas não permaneciam na verdade. Não permaneciam, elas estavam sempre o quê? Como aquele barquinho jogado pelas ondas, né? Ora cá, ora lá, atrás de novidades, né? Tá certo? Então nós somos aqui exortados o quê? A permanecermos na fé. Constância, né? Não adianta a gente ficar igual o barquinho ali perdido nas ondas, ora atrás disso aqui, ora atrás daquilo lá, tudo que é novidade a gente vai correndo atrás. Não, permaneça, seja constante na fé, tá certo? Mais uma vez somos exortados a isso. E aí, tá aqui, ó, nesta lição, vamos considerar 4 aspectos da necessidade de exortação mútua na igreja. Então nós somos o quê? Convidados ou convocados a exercer a exortação mútua. Primeiro aspecto, nós vamos considerar então 4, né? Primeiro aspecto, o caráter da exortação. Esse é o primeiro. A exortação na igreja tem que ser bíblica, doutrinária e em amor. Por isso que eu falei aqui, exortar não é brigar. Cuidado com julgamentos, né? Aliás, a irmã Lucimara falou muito bem aqui também, lembrou-nos muito bem, fez uma exortação, né? Nos exortou a tomar cuidado com discriminação, né? Só quem já foi discriminado sabe o que é isso, né? Tá certo? Então, temos que tomar cuidado. Muito cuidado com isso. Então a exortação ela tem que ser bíblica e ela tem que ser feita em amor, tá? Se a gente deixar o amor de lado, nós vamos cair no quê? No legalismo, no ritualismo, no cerimonialismo, né? E aí vai sobrar lei e vai faltar misericórdia, tá certo? E não é isso que a gente é ensinado aqui. Então tá aqui, ó. Ela tem que ensinar princípios bíblicos aos membros, de tal maneira que venham a aplicá-los na vida, desenvolvendo na comunidade cristã um verdadeiro e genuíno amor cristão. Então, tem que ser feito em amor, ensinar os princípios, as verdades bíblicas, de maneira que isso reforce a comunhão na igreja, tá?
E que isso seja aplicado à vida, né? Que não sejamos crentes só de domingo, né? Tá certo? Mas que isso se reflita na nossa vida diária. Tem gente que de domingo ele abre o guarda-roupa, pega a fantasia de crente, né? Ele se veste e tal, vem para a igreja. Chega na segunda-feira, ele deixa a fantasia lá dentro do guarda-roupa e aí ele deixa de ser crente, né? Não é isso. E olha aqui, ó. Eu coloquei aqui em negrito, porque isso aqui é importante. Para refletir, isso aí é para nós pensarmos. O que poderá acontecer se a exortação não for feita com amor? E aí? Fica para cada um pensar e responder. O que poderá acontecer se a exortação não for feita com amor? E aí, o que poderia acontecer, hein? O que vocês acham? Decepção. Agora, truculência. Agora, oi? Vaidade, muito bem. Agora há pouco, eu estava conversando aqui com meu querido irmão Jorge Braga, e estávamos falando não conversamos assim muito profundamente, mas por alto, né? Sobre pessoas decepcionadas, né? Com a igreja, chamados desigrejados, né? Tá certo? E, de repente, muitas dessas pessoas foram vítimas dessa exortação feita sem amor. A gente sabe disso. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe por quê? Eu não estou aqui dizendo eu não estou aqui fazendo apologia de quem sai da igreja e não quer mais fazer parte do corpo, né? Aqui no templo ou na igreja em si. Estou falando da igreja física aqui, né? Mas muitas vezes a gente tem uma tendência de preservar a organização e descartar as pessoas. Nós temos que tomar cuidado, né? Tem muita gente que está desigrejada, mas a gente tem que pegar caso a caso. Tem muita gente machucada, tem que ver o que aconteceu, né? E nós temos que admitir que a culpa não é só da pessoa que saiu da igreja, não. A igreja, ela tem culpa, sim. Ela também tem que, né? Ela tem que fazer o meia-culpa, né? Ok? Quer dizer, é o que eu acho, né? Bom, vamos lá. Alguns exemplos nos ajudarão a entender o caráter da exortação nas Escrituras. Acabamos de ver que a exortação na igreja tem que ser bíblica, doutrinária e em amor. Aí nós vamos pegar agora nas Escrituras alguns exemplos, para deixar isso mais claro. Primeiro, Filipenses 4:2. Vamos lá, a carta de Paulo aos Filipenses. Alguma coisa estava acontecendo lá em Filipenses. E Paulo ele dá um conselho, ele faz uma exortação. Está aqui, ó. Quer ver? Olha o que diz aqui. Paulo exorta as irmãs Evódia e Sintique. Nome bonito, hein? Evódia e Sintique. A que pensem de comum acordo no Senhor. Possivelmente um desentendimento entre aquelas irmãs estava causando divergências e uma certa ansiedade entre outros irmãos na congregação. Parece que essas duas irmãs aqui, elas estavam se desentendendo e a coisa estava extrapolando e afetando também a congregação. Você quer ver? Vamos lá, 4:2, né? Justamente esse capítulo 4 de Filipenses é um capítulo que fala sobre unidade e alegria em oração. Olha o que diz aqui. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. De novo, hein? Permanecei assim firmes. Permanência, constância. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Tá?
Então está aí, é aquilo que eu estava dizendo. Possivelmente havia um desentendimento entre essas irmãs, e isso estava causando divergências e afetando outros irmãos da congregação. É aquela coisa, a Evódia falava, o Palmeiras não tem mundial. Aí a Cintia falava, não, nós ganhamos o mundial em 51. Aí ficava aquela confusão, né? Tá certo? Mas o Palmeiras tem mundial. Vamos lá, é o seguinte. Então aqui, mais uma vez, para pensar, para refletir. Você acha que na igreja de hoje há muitos crentes que necessitam ser exortados por causa de desentendimento? Será? Como você exortaria um irmão nessa circunstância? Tá? Mais uma vez para nós refletirmos aqui. Você acha que na igreja de hoje há muitos crentes que necessitam ser exortados por causa de desentendimento? E como você exortaria um irmão nestas circunstâncias? Tá? Para pensar. E para nós encerrarmos, caminhando aqui para o final, nosso tempo já está se esgotando. 2, estamos falando o quê? De exemplos nas Escrituras que nos ajudam a entender o caráter da exortação. Então, pensar em comum acordo, exortar uns aos outros, Hebreus 3,13 de novo aparece aqui. O escritor da carta aos Hebreus ensina àqueles irmãos que se exortem o quê? Mutuamente, dia após dia, em todo o tempo, a fim de que nenhum deles seja endurecido pelo engano do pecado. Aliás, um versículo antes, olha o que aparece aqui, lá em 3,12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tá? Então é aquela coisa, pensar em comum acordo e exercitar a mutualidade. Tá? Nós temos que nos exortar mutuamente, dia após dia, o tempo todo. Amém? Próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre essa carta de Hebreus. Tá? E nós vamos voltar um pouquinho, tem um trecho aqui que nós vamos estudar, que fala novamente da carta aos Colossenses. Então nós vamos nos debruçar um pouquinho mais nessa parte aí, tá bom? Olha, nós vamos então parando por aqui. Estamos então, não se esqueçam, falando do caráter da exortação, tá? E semana que vem a gente então dá continuidade nessa parte, tá? Obrigado pela atenção de vocês, espero que o som tenha ficado melhor e um bom domingo a todos, tá? Um grande abraço aí do professor Alexandre e da irmã Sandra. E eu posso encerrar pedindo para a Sandra orar? Então, vem aqui. Eu sempre falo um abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra. Hoje a irmã Sandra vai orar aqui no final da nossa aula. Oremos. Obrigada, meu Deus, por esse estudo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, através aqui do professor Alexandre, pelo culto maravilhoso que tivemos aqui com o pastor Isidro, irmão Lucimara, Pai, por essa campanha de missões maravilhosa, Pai, que está se iniciando. Muito obrigada, Pai, por essa igreja, por cada membro, cada pessoa dessa igreja, Pai, desde o mais ancião até a criança, até o bebezinho mais jovem. Nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, Pai. Também quero aproveitar o momento para agradecer, Pai, pelo nascimento, Pai, da nossa sobrinha neta, a Letícia, porque o Senhor a trouxe com saúde também, Pai, e que a Ju e o Henrique estão bem. Ela teve um parto normal, maravilhoso, e nós te glorificamos, Pai, por essa bênção tão grandiosa, Pai, na vida deles como casal, como família e para toda a família. Nós agradecemos, amada igreja, pelas orações
Nós agradecemos porque o Senhor também está curando os enfermos, ó Pai, dessa igreja. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados. Somos falhos, temos muitas falhas, Pai, mas queremos aprender mais de Ti. Muito obrigada por esse domingo maravilhoso, Pai. Que logo mais possamos, ó Pai, nos reunirmos aqui como igreja novamente para honrar e glorificar o Teu nome. Fica conosco, Senhor, é o que pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, por tudo. Amém. Amém. Quem foi abençoado com essa aula? Amém? Muito bom, não é? Eu estou muito feliz. Essa semana nós tivemos a oportunidade de estar com o representante da Junta de Missões Nacionais e foi algo muito gostoso e algo que trouxe ao meu coração algo que eu não sabia. Nunca pensei nisso. Ele perguntou: pastor, quantos membros tem a sua igreja? Aí eu disse a ele, falei: então, irmão, muito bom, não é? A igreja de parabéns, parabenizou a igreja pela igreja estar atuante na Junta de Missões Nacionais. Como representante, trouxe um abraço do nosso executivo também, e a nossa igreja tem, através da sua membresia, está entre as principais igrejas que cooperam regularmente com a Junta de Missões Nacionais e Mundiais. Então, nós estamos muito felizes com isso, né? E objetivo alcançado, não é? Porque a nossa igreja realmente tem se envolvido com o trabalho missionário de forma muito efetiva, e eu quero agradecer aos irmãos. Fica aqui a minha gratidão a todos os irmãos pelo coração que os irmãos têm na obra do Senhor e no reino do Senhor. Que Deus multiplique para cada um dos irmãos. Logo mais 18h30, nos encontraremos pela graça de Deus para juntos cultuarmos ao nosso Deus como igreja. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, que a comunhão, a instrução do teu Espírito repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra. E que no dia de hoje ainda possamos nos exortar uns aos outros em amor. No nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe. Que vocês tenham um almoço gostoso com os seus. Se porventura você está só, lembre-se que você não está só. Há mais 3 com você, ok? Até mais tarde então, que Deus a todos abençoe. Fiquem na paz de Cristo.